Pegue seu café, sente-se em um lugar tranquilo e apenas ouça. Talvez o sol esteja brilhando lá fora, trazendo luz e energia ao seu dia, ou talvez a chuva caia suave, criando um clima de calma e reflexão. Seja qual for o cenário, este é o momento de parar e se abrir para algo que pode transformar sua forma de viver. Os antigos estoicos, homens que enfrentaram guerras, perdas e provações muito maiores do que imaginamos, deixaram um legado poderoso. Não eram frases bonitas para enfeitar livros, mas orientações práticas que moldaram líderes, soldados e pessoas comuns a se tornarem mais firmes diante da vida. Hoje, você terá acesso a 30 dessas orientações, palavras que atravessaram séculos porque carregam a força da verdade. Elas não prometem atalhos fáceis nem milagres instantâneos, mas oferecem chaves para você se tornar mais forte, mais calmo e mais dono de si mesmo. Ouça com atenção. Permita que cada reflexão penetre fundo, como se fosse um mapa a guiar seus passos. Porque se você absorver apenas uma parte do que vai ouvir agora, já terá dado um passo enorme em direção a uma vida mais clara e firme. Antes de começarmos, deixe seu like, se inscreva no canal e escreva nos comentários. Eu vou aplicar a sabedoria estoica. Assim você se compromete de verdade com essa mudança. Agora, vamos juntos mergulhar em 30 conselhos indispensáveis para os dias de hoje, da filosofia estoica, lições que podem se tornar um divisor de águas na sua vida. 1. Foque no que pode controlar e deixe o resto ir. Quantas vezes você já se pegou perdendo horas, dias ou até semanas preocupado com coisas que não estavam nas suas mãos? Uma palavra que alguém disse, uma injustiça que aconteceu, um resultado que não saiu como você esperava, a opinião que não conseguiu mudar. Tudo isso suga energia, tira a paz e corrói sua mente. Os estoicos sabiam disso há mais de 2000 anos e deixaram um princípio simples, mas poderoso. Separe o que depende de você daquilo que não depende e foque apenas no que está sob o seu controle. Essa é a base de toda a filosofia estoica. Marco Aurélio escrevia em seus diários que muito do sofrimento humano vem da tentativa inútil de controlar o incontrolável. Podemos escolher nossas ações, nossas palavras, nossas reações, mas não podemos escolher o que o mundo fará conosco. Não temos domínio sobre a chuva que cai, sobre as crises que surgem, sobre a forma como os outros nos tratam. Porém, temos domínio sobre como vamos responder a tudo isso. Quando você foca no que está dentro do seu alcance, sua vida começa a mudar. A ansiedade diminui, porque você para de lutar contra um inimigo invisível. A frustração perde força, porque você aprende a aceitar que nem tudo está no seu poder. E a mente se fortalece, porque toda a energia que antes era desperdiçada em coisas externas passa a ser direcionada para aquilo que realmente pode transformar a sua vida. Você não controla o vento, mas pode ajustar as velas. Você não controla o mar, mas pode aprender a navegar. Essa é a diferença entre viver como vítima das circunstâncias ou viver como alguém que conduz a própria vida. Quantas vezes ficamos presos tentando mudar a cabeça dos outros? Tentando que nos amem, que nos respeitem, que nos tratem da forma que achamos justa. Mas, se você parar para refletir, verá que isso é uma ilusão. A mente do outro não está sob o seu domínio. O máximo que você pode fazer é agir com integridade, falar com verdade e deixar que cada um reaja da maneira que escolher. O resto é fardo que não é seu. Essa lição estoica é como um filtro que simplifica tudo. O que depende de mim? Minha disciplina, minhas escolhas, meu esforço, minha calma. O que não depende de mim? O clima, a economia, as críticas alheias, os acidentes da vida. Se você viver tentando controlar o que não depende de você, será escravo da instabilidade do mundo. Mas se decidir colocar sua atenção apenas naquilo que está em suas mãos, alcançará uma força que ninguém pode roubar. Cada vez que você se deparar com um problema, pergunte a si mesmo: isso depende de mim ou não? Se a resposta for sim, haja com firmeza. Se a resposta for não, solte, deixe ir e caminhe em paz. Essa simples pergunta pode salvar sua mente de muito sofrimento e se tornar um guia para toda a sua vida.
2. A dor é passageira, mas o caráter é eterno. A dor é inevitável. Todos nós, em algum momento, passamos por perdas, frustrações, rejeições, dificuldades que parecem não ter fim. Mas o estoicismo nos lembra de algo essencial. A dor passa, mas o caráter que você forma, enquanto atravessa essa dor, permanece para sempre. Os estoicos enxergavam a vida como um campo de provas. Cada obstáculo, cada sofrimento, cada situação dura era visto como uma oportunidade de moldar a alma. Assim como o fogo testa o ouro e o vento molda a árvore, a dor testa o ser humano. E o resultado não é temporário. Fica gravado em quem você se torna. Quando você enfrenta a dor com coragem, quando suporta sem se curvar, quando aprende com ela ao invés de fugir, você constrói dentro de si algo que ninguém pode tirar. Força de caráter. Esse caráter é o que vai sustentar suas decisões, proteger sua paz e guiar sua vida quando o mundo tentar te derrubar. Pense nas vezes em que você sofreu e achou que não suportaria. A perda de alguém, um fracasso, uma traição, uma fase de dificuldade financeira ou emocional. Naquele instante, a dor parecia infinita, mas hoje, olhando para trás, você percebe, ela passou. O que ficou não foi a dor, mas as marcas que moldaram sua mente. Talvez tenha ficado mais maduro, mais consciente, mais resistente. Essa é a prova de que a dor não é eterna, mas o aprendizado que ela traz pode durar para sempre. Marco Aurélio dizia: se você está sofrendo por algo externo, a dor não vem da coisa em si, mas da sua avaliação sobre ela. E essa avaliação é justamente o que fortalece ou enfraquece seu caráter. Se você escolhe encarar o sofrimento como uma escola, cada queda se torna um degrau para subir mais alto. Se você escolhe apenas se lamentar, então a dor terá sido em vão. Não se trata de buscar sofrimento ou romantizá-lo, mas de entendê-lo como parte inevitável da vida. Fugir da dor não te torna mais leve, apenas mais frágil. Encará-la de frente, com firmeza, é o que te torna alguém preparado para os próximos desafios. A dor é como uma tempestade. Chega, assusta, sacode tudo, mas cedo ou tarde vai embora. O que fica é a fundação que você construiu durante a tempestade. Se for firme, você estará pronto para qualquer céu nublado. Se for frágil, qualquer vento leve poderá te derrubar. Por isso, lembre-se, cada dor que você enfrenta hoje não é um fim, mas uma transição. Ela não define a sua vida, apenas testa a sua essência. Use esse teste para mostrar a si mesmo quem você realmente é, porque a dor vai passar, mas o caráter que você constrói será a sua marca eterna no mundo. 3. Use cada manhã como um recomeço. Todos nós carregamos pesos do ontem, palavras malditas, decisões ruins, erros que gostaríamos de apagar, frustrações que ainda ecoam na memória. É comum acordar e sentir como se cada novo dia fosse apenas uma continuação do passado. Mas os estoicos tinham uma visão diferente. Cada manhã é uma oportunidade de começar de novo, de reerguer-se, de reconstruir sua vida a partir do presente. Marco Aurélio escrevia em seus diários que o amanhecer deveria ser visto como um chamado. Ao abrir os olhos, você é lembrado de que está vivo, de que recebeu mais um dia para agir com virtude, para aprender, para evoluir. E o passado, por mais doloroso que tenha sido, já não pode ser mudado. Só existe um lugar onde sua força pode atuar, o hoje. Pense na manhã como uma página em branco. Ontem, talvez você tenha errado. Talvez tenha perdido o controle, tenha procrastinado, tenha se deixado dominar por emoções que não gostaria de sentir. Mas a cada novo dia, a vida lhe dá uma página nova. Cabe a você decidir se vai escrever nela com os mesmos padrões de sempre ou se terá a coragem de escrever algo diferente, mais alinhado com quem deseja ser. Esse é o poder do recomeço diário. Ele nos liberta da prisão do passado. Enquanto muitos ficam presos em arrependimentos ou alimentando culpas intermináveis, o estoico entende que a vida acontece no agora. Você não é obrigado a repetir as mesmas falhas. Você pode, neste instante, decidir viver de outra forma.
Cada manhã também é um lembrete da brevidade da vida. Um dia a mais significa, ao mesmo tempo, um dia a menos. Os estoicos praticavam a consciência da morte não para se tornarem sombrios, mas para valorizarem o tempo. Quando você se lembra que não tem infinitas manhãs, cada amanhecer ganha um brilho especial, como uma joia rara que não pode ser desperdiçada. Quantas pessoas vivem como se fossem eternas, empurrando a vida para amanhã? Segunda-feira eu começo. No próximo mês eu mudo. Quando tudo se ajeitar eu recomeço. Mas a verdade é que não há garantia de um próximo mês, nem mesmo de um próximo amanhecer. O único momento real de mudança é este em que você abre os olhos e decide: hoje será diferente. Recomeçar a cada manhã não significa apagar o passado, mas usar suas marcas como aprendizado. Significa levantar-se mesmo depois de falhar 1000 vezes. Significa não permitir que os erros definam sua identidade, mas apenas ensinem seus próximos passos. Quando o sol nascer amanhã, olhe para ele como um chamado silencioso. Hoje você tem mais uma chance. Chance de viver com mais calma, de agir com mais coragem, de ser mais disciplinado, mais justo, mais fiel a quem você deseja se tornar. Então faça das manhãs um ritual. Acorde e pergunte a si mesmo: quem eu quero ser hoje? Se responder com sinceridade e agir com firmeza, perceberá que cada manhã não é apenas a continuação do ontem, mas a oportunidade de criar um novo destino. 4. Evite falar demais. Pratique o silêncio. Vivemos em uma era onde todos querem ser ouvidos, onde cada palavra é disputada como se fosse ouro. As redes sociais estão cheias de vozes que falam, opinam, discutem, muitas vezes sem refletir. Mas os antigos estoicos já alertavam: falar demais é um desperdício de energia, enquanto o silêncio é uma fonte de poder. Sêneca dizia que muitas vezes nos arrependemos de falar, mas raramente nos arrependemos de ficar em silêncio. Isso porque a palavra precipitada não volta atrás. Um comentário impensado pode ferir, um segredo revelado pode nos expor, uma opinião lançada sem cuidado pode criar inimigos desnecessários. Já o silêncio preserva, fortalece e muitas vezes fala mais alto do que qualquer frase. O silêncio não significa fraqueza ou submissão. Ao contrário, ele é o espaço da sabedoria. Quem fala pouco, observa mais. Quem não se apressa em responder, enxerga além das aparências. O silêncio é como um filtro. Permite que você pense antes de agir, que avalie antes de decidir, que escolha com cuidado as batalhas que realmente valem a pena. Em muitas situações, o silêncio é um escudo. Quando alguém te provoca, esperando uma reação impulsiva, o silêncio é a resposta que desarma. Quando há discussões fúteis, em que cada um quer apenas vencer pela vaidade, o silêncio mostra que você não precisa competir em terreno baixo. E quando o mundo inteiro fala sem parar, aquele que guarda silêncio se torna diferente, se torna alguém cuja voz, quando surge, carrega peso. Pense em pessoas realmente sábias que você conheceu. Normalmente, não são aquelas que falam o tempo todo, mas aquelas que sabem quando falar e, principalmente, quando calar. O silêncio cria respeito, porque mostra autocontrole. E o autocontrole, para o estoico, é uma das maiores virtudes. Outro ponto essencial: o silêncio protege a mente. Quando você fala demais, se desgasta, entrega informações, expõe seus planos a quem não deveria. Mas quando guarda para si o que precisa amadurecer, dá tempo para que as ideias cresçam com força, sem serem atacadas ou diminuídas prematuramente. O silêncio é como o solo fértil, onde os projetos amadurecem antes de brotar para o mundo. Na vida prática, quantos problemas poderiam ser evitados apenas com um pouco mais de silêncio? Quantos arrependimentos, discussões, brigas e desgastes não nasceram de palavras ditas sem necessidade? A verdade é que o silêncio é um luxo que poucos conseguem praticar, porque exige domínio sobre o impulso de responder, de se justificar, de sempre ter a última palavra. O estoico entende que não precisa provar nada a ninguém. Sua vida é a resposta. Sua calma é o argumento. Seu silêncio
é o sinal de que ele não vive para agradar ou convencer, mas para se manter dono de si. Por isso, aprenda a valorizar o silêncio. Use-o como arma, como refúgio e como disciplina. Nem sempre você precisa reagir, nem sempre precisa explicar, nem sempre precisa expor sua opinião. Há momentos em que o silêncio vale mais do que 1000 palavras, e quando chegar a hora de falar, que suas palavras sejam poucas, mas tão firmes que carreguem o peso da verdade. Porque no fim, falar menos e praticar o silêncio não é sobre perder voz, mas sobre dar mais valor a ela. 5. Trate cada obstáculo como uma oportunidade. A maioria das pessoas enxerga os obstáculos como inimigos, como muros que bloqueiam o caminho e impedem o avanço. Mas os antigos estoicos tinham uma visão radicalmente diferente. O obstáculo não é o fim, é a matéria-prima para o crescimento. O que se coloca diante de você não veio para destruir, mas para ensinar. Marco Aurélio escreveu em suas Meditações uma das frases mais marcantes da filosofia estoica. O impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho torna-se o caminho. Em outras palavras, aquilo que parecia travar sua jornada pode se transformar exatamente naquilo que vai fortalecer a sua mente e ampliar a sua visão. Pense na vida como uma estrada longa. Se fosse sempre plana, reta e sem desafios, você jamais desenvolveria resistência, nunca testaria sua capacidade, nunca descobriria sua força. São as pedras no caminho, os desvios inesperados, as subidas íngremes que revelam o quanto você é capaz de ir além do que imagina. O obstáculo é o treino da alma. Assim como os músculos precisam de peso para crescer, a mente precisa de resistência para amadurecer. Se você deseja coragem, a vida não vai te dar coragem de presente. Ela vai colocar situações que exigem coragem. Se deseja paciência, receberá ocasiões que testam sua calma. Se deseja sabedoria, encontrará problemas que pedem reflexão. Cada dificuldade é, na verdade, uma resposta àquilo que você precisa se tornar. Mas aqui está a diferença. Alguns olham para o obstáculo e se rendem, outros olham e se transformam. A escolha é sua. Você pode gastar energia reclamando, dizendo que não é justo, que deveria ser mais fácil. Ou pode usar a energia para aprender, adaptar-se, crescer. O obstáculo não desaparece por você reclamar, mas pode se tornar combustível quando você decide enfrentá-lo com firmeza. Lembre-se, a vida nunca erra o alvo. Cada desafio que aparece no seu caminho carrega uma lição escondida. Talvez seja a lição de paciência, talvez de resiliência, talvez de humildade. Mas sempre há algo ali para ser extraído. Se você enxergar apenas a dor, perde a lição. Mas se olhar com outros olhos, perceberá que muitas das suas maiores virtudes nasceram justamente nos momentos em que parecia que tudo estava contra você. Quantas histórias de superação você já ouviu? Pessoas que transformaram doenças em propósitos, fracassos em aprendizados, perdas em renovações. Não foi apesar dos obstáculos que elas cresceram, mas por causa deles. O mesmo vale para você. O segredo estoico está em mudar a pergunta. Em vez de se perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Pergunte, o que isso pode me ensinar? Essa mudança simples tira você da posição de vítima e coloca no papel de protagonista. Portanto, da próxima vez que encontrar um muro à sua frente, não veja como algo que bloqueia sua jornada, mas como um convite para uma versão mais forte de si mesmo. Lembre-se, o obstáculo não é o inimigo, é o caminho. 6. Não busque aprovação, busque coerência. Um dos maiores venenos da mente é viver em função do olhar dos outros. Desde cedo somos ensinados a buscar palmas, elogios, aceitação. Fazemos escolhas não porque acreditamos nelas, mas porque tememos ser julgados. Trabalhamos, falamos, até nos vestimos pensando no que vão pensar de nós. Mas a verdade é dura. Quem vive em busca de aprovação nunca será livre. Os estoicos entendiam isso com clareza. Para eles, o objetivo não era agradar a plateia, mas ser coerente consigo mesmo e com a virtude. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, escrevia em seus diários que a opinião da multidão
não deveria ditar suas ações. Porque a multidão muda de humor como o vento. Hoje aplaude, amanhã condena. Se você fundamenta sua vida nessa instabilidade, se torna escravo de algo que nunca vai controlar. A coerência, por outro lado, é firmeza. É viver de acordo com seus princípios, independentemente de quem está olhando. É não se vender por aplausos, nem se curvar por críticas. A coerência é um tipo de alicerce invisível que sustenta sua vida, mesmo quando tudo ao redor balança. Quantas pessoas se perdem tentando agradar a todos? No trabalho, agem de um jeito, em casa de outro. Entre amigos, mudam outra vez. Estão sempre se adaptando para serem aceitas, mas no fundo, vivem uma contradição interna que corrói a alma. Isso é um preço alto demais a se pagar. A busca pela aprovação nunca tem fim. Você pode se esforçar ao máximo, pode se moldar, pode até sacrificar sua própria identidade. Ainda assim haverá alguém que não gosta, que critica, que desvaloriza. É uma corrida sem linha de chegada. Mas a busca pela coerência, essa sim, é libertadora. Porque quando você está alinhado com o que acredita, o julgamento externo perde força. Você descobre que não precisa da validação do mundo para seguir em frente. A coerência também gera respeito. Talvez nem todos concordem com você, mas vão reconhecer firmeza. O incoerente pode ser popular por um tempo, mas cedo ou tarde será desmascarado. Já o coerente, mesmo em silêncio, transmite confiança. As pessoas podem até não aplaudir, mas sabem que sua palavra vale, que sua postura é autêntica. Sempre que estiver diante de uma decisão, pergunte-se: isso está de acordo com os meus princípios ou é apenas para agradar os outros? Se for apenas para agradar, cuidado, porque cada pequena traição a si mesmo abre espaço para a perda de identidade. Mas cada ato de coerência fortalece seu caráter, mesmo que venha acompanhado de críticas. Os estoicos sabiam que viver com coerência não é o caminho mais fácil, mas é o único que leva à verdadeira paz. Porque a paz não vem quando todos gostam de você, mas quando você não precisa mais da aprovação deles para seguir o seu caminho. Então lembre-se, busque ser inteiro, não ser aceito. Busque coerência, não aplausos. Porque o aplauso morre no instante seguinte, mas a coerência acompanha você até o último dia da vida. 7. A raiva nunca é boa conselheira. A raiva é como um fogo repentino. Acende rápido, consome tudo à sua volta, e quando se apaga, deixa apenas cinzas e arrependimento. Quantas palavras já não foram ditas em momentos de raiva e que depois se transformaram em feridas profundas? Quantas decisões impulsivas não arruinaram carreiras, amizades e famílias inteiras? É por isso que os estoicos alertavam: a raiva nunca é uma boa conselheira. Sêneca, que escreveu um tratado inteiro sobre a ira, dizia que ela é a mais destrutiva das emoções. Ao contrário da tristeza, que enfraquece em silêncio, a raiva explode e arrasta consigo tudo o que encontra. Ela cega a razão, apaga a prudência e transforma pessoas inteligentes em insensatas. Por alguns minutos de fúria, você pode estragar anos de construção. E a verdade é que a raiva, quase sempre, não muda nada no mundo externo. Ela não resolve o problema, não desfaz a ofensa, não repara a injustiça. O único território onde ela causa efeito imediato é dentro de você. O coração dispara, a mente se agita, o corpo se desgasta. É como beber veneno esperando que o outro sofra. Os estoicos sabiam que não podemos controlar tudo o que acontece, mas podemos controlar nossa resposta. E a raiva é justamente o exemplo mais claro dessa escolha. Diante de uma provocação, você pode explodir ou pode respirar. Diante de uma injustiça, você pode agir de forma cega ou planejar uma resposta inteligente. O mundo pode te empurrar, mas a decisão de cair ou permanecer firme é sua. Alguns confundem calma com fraqueza, mas o estoico entende que o verdadeiro poder está em permanecer dono de si quando todos ao redor perdem o controle. O homem irado é frágil, porque qualquer um pode manipulá-lo com uma provocação. Já o homem que domina a raiva é forte, porque não se deixa guiar pelo impulso, mas pela razão.
A raiva sempre pede pressa, ela sussurra. Responda agora, ataque agora, devolva agora. Mas a sabedoria pede tempo. O silêncio, ainda que por alguns segundos, já muda o rumo da reação. É nesse intervalo que nasce a diferença entre um ato impensado e uma atitude sábia. Isso não significa negar a raiva, fingir que não existe. Ela faz parte da natureza humana, mas significa não permitir que ela seja o piloto da sua vida. Você pode sentir, reconhecer, respirar e deixá-la passar. O que não pode é deixá-la decidir por você. Então, da próxima vez que a raiva bater a porta, lembre-se, ela nunca trouxe paz, nunca construiu pontes, nunca ensinou nada além de arrependimento. Respire, afaste-se, espere o fogo baixar, porque a força não está em se deixar consumir pela fúria, mas em ser capaz de dominá-la. No fim, o estoico entende: quem vence a raiva, vence a si mesmo. E essa é a maior vitória que alguém pode alcançar. 8. Seja firme como uma rocha em meio às ondas. Imagine uma rocha no meio do mar. As ondas vêm, batem, espumam, mas a rocha permanece. O mar pode estar calmo ou revolto. O vento pode soprar suave ou violento, mas a rocha não se curva, não se desfaz, não abandona o seu lugar. É exatamente essa imagem que os antigos estoicos usavam para falar da mente que aprendeu a se manter firme diante das adversidades. A vida é um oceano imprevisível. Um dia, tudo parece estar a seu favor. Bons relacionamentos, estabilidade, momentos de alegria. No outro, sem aviso, surgem perdas, críticas, injustiças, frustrações. Muitos são como barcos frágeis, levados de um lado a outro conforme a maré. A cada onda, uma mudança de humor. A cada tempestade, um desespero. Mas o estoico aprende: seja como a rocha, não como o barco. Ser firme não significa ser insensível. A rocha sente as ondas, mas não se deixa carregar por elas. Da mesma forma, você pode sentir a dor, o impacto, a pressão do mundo, mas não precisa ser arrastado. Essa firmeza nasce do domínio interior, da clareza de que o que realmente importa não pode ser arrancado de você. Marco Aurélio escrevia que quando as circunstâncias externas se agitarem, devemos nos refugiar na fortaleza interior. É ali que está a verdadeira segurança. O que acontece fora pode ser caótico, mas dentro de você pode existir um espaço de calma inabalável. Pense nas pessoas que mais admira. Provavelmente não são aquelas que explodem com facilidade, que se desesperam diante de problemas. São aquelas que, mesmo quando tudo parece perdido, conseguem manter a serenidade. São como faróis em meio à tempestade, guiando não apenas a si mesmas, mas também os que estão ao redor. Essa postura não é fruto do acaso, é resultado de treino. Ser firme como uma rocha exige disciplina mental. Exige lembrar, todos os dias, que você não controla as ondas, mas pode escolher como enfrentá-las. Exige compreender que a raiva, o desespero e a ansiedade só dão mais força à tempestade, enquanto a calma a enfraquece. Quando você se torna essa rocha, as ondas deixam de ser inimigas. Elas se tornam apenas parte do cenário. Você não luta contra cada onda, porque sabe que não pode vencê-las individualmente. Você apenas permanece. E ao permanecer, vence. Essa firmeza não se constrói em um dia. Assim como a rocha foi moldada por milhares de anos de resistência, o ser humano também precisa de treino constante. A cada dificuldade, em vez de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Pergunte: como posso usar isso para me tornar mais sólido? No fim, a vida sempre terá ondas. Algumas pequenas, quase imperceptíveis, outras grandes, capazes de assustar. Mas todas passam. A única questão é: você será arrastado por elas ou permanecerá firme como a rocha? O mundo respeita aqueles que permanecem de pé quando todos caem. Seja essa rocha. Não para desafiar as ondas, mas para provar a si mesmo que nada pode levar embora a sua essência. 9. A disciplina é liberdade. À primeira vista,
disciplina e liberdade parecem opostos. Quando ouvimos a palavra disciplina, pensamos em regras, limites, obrigações. Já a liberdade soa como ausência de amarras, fazer o que quiser, quando quiser. Mas os estoicos enxergavam além das aparências. Para eles, a disciplina não é uma prisão, é a única forma de conquistar a verdadeira liberdade. Pense em alguém dominado pelos próprios impulsos. Ele come o que quer, dorme quando quer, gasta como quer, fala o que vem à mente. À primeira vista, parece livre, mas na prática é escravo do desejo, do vício, da preguiça, das opiniões alheias. Ele não faz escolhas conscientes, é arrastado por cada impulso momentâneo. Essa não é liberdade, é servidão. Agora, pense em alguém que desenvolveu disciplina, que sabe dizer não a um prazer imediato para conquistar algo maior no futuro, que treina a mente e o corpo, que organiza seus dias, que se levanta cedo, que escolhe o silêncio em vez da reação impulsiva. Essa pessoa parece ter mais limites, mas na realidade ela tem poder sobre si mesma. E quem governa a si, governa a própria vida. Epicteto, que nasceu escravo e se tornou filósofo, entendia isso melhor do que ninguém. Ele dizia que não somos livres enquanto estivermos presos a desejos, paixões e emoções incontroladas. A liberdade não é fazer tudo o que quer, mas ser capaz de não ser escravizado por nada. A disciplina funciona como as rédeas de um cavalo selvagem. Sem controle, o cavalo corre para onde quiser e pode se machucar ou machucar quem o monta. Com rédeas firmes, o cavalo não perde sua força. Pelo contrário, ela é direcionada para um objetivo. A disciplina é exatamente isso, a força que guia sua energia para onde realmente importa. Na prática, a disciplina se manifesta em escolhas pequenas e diárias. É levantar mesmo quando o corpo pede mais sono. É escolher estudar em vez de desperdiçar horas em distrações. É manter a calma quando seria mais fácil explodir. Cada ato de disciplina pode parecer rígido no momento, mas, no longo prazo, se transforma em liberdade. Liberdade financeira, liberdade emocional, liberdade de viver de acordo com seus valores. E aqui está a beleza do paradoxo. Quanto mais você treina a disciplina, mais espaço abre para ser quem realmente deseja. Enquanto os outros se perdem em ciclos de arrependimento, você constrói uma vida sólida. Enquanto muitos estão presos ao que sentem, você age pelo que decidiu. Enquanto outros reclamam da falta de tempo, você encontra tempo porque soube organizar. A disciplina, no fundo, é um ato de amor próprio. É a decisão de não ser refém da versão mais fraca de si, mas de caminhar diariamente em direção à versão mais forte. É escolher o desconforto de agora para colher a liberdade de amanhã. Portanto, lembre-se, cada vez que a disciplina parecer dura, entenda que ela está te libertando. Porque viver sem disciplina pode parecer doce por um instante, mas custa caro. Já viver com disciplina pode parecer amargo no início, mas o sabor da verdadeira liberdade só ela é capaz de dar. 10. Valorize mais o que você tem do que o que deseja. O ser humano sempre olha para frente. Sempre pensa no que ainda não conquistou, no que ainda não possui, no que falta. Essa busca constante pode até ser combustível para avanços, mas também é a raiz de grande parte da insatisfação. Os estoicos ensinaram algo poderoso. Se você não aprender a valorizar o que já tem, nunca será feliz, mesmo que conquiste o mundo inteiro. Sêneca dizia que não é pobre quem tem pouco, mas quem deseja infinitamente. Isso porque a pobreza não está apenas na ausência de bens, mas na incapacidade de reconhecer o valor do que já se possui. Quantas vezes você já sonhou em conquistar algo, acreditando que ao obtê-lo, finalmente se sentiria completo, e quando conseguiu, percebeu que a satisfação durou pouco, logo substituída por um novo desejo? Esse ciclo infinito é a armadilha de uma mente que nunca aprendeu a agradecer. Valorizar o que já se tem não significa acomodar-se, significa compreender que a verdadeira riqueza não está no a mais, mas no que já habita sua vida. Você tem saúde? Muitos dariam tudo para tê-la. Você tem alguém que se importa com você?
Para alguns, isso é um tesouro inalcançável. Você tem um teto, alimento, oportunidades de aprender. Isso já te coloca à frente de grande parte da humanidade. O problema é que a comparação corrói o valor do presente. Olhamos para os vizinhos, para as redes sociais, para as vitrines e passamos a acreditar que a felicidade está sempre em outro lugar, em outra vida, em outro patamar. O estoico, porém, treina o olhar contrário. Em vez de cobiçar o que falta, contempla o que já tem. Essa simples mudança gera paz. Marco Aurélio escrevia que a riqueza verdadeira está em contentar-se com pouco. Não porque o pouco seja insuficiente, mas porque a mente que sabe se satisfazer já é livre. O que você tem agora pode ser simples, mas, se for bem usado, é suficiente para construir grandeza. Um corpo saudável, uma mente lúcida e um coração disciplinado já são instrumentos mais valiosos que qualquer fortuna. Valorizar o que se tem também nos protege do desperdício. Quantas vezes deixamos de aproveitar momentos, pessoas e oportunidades porque estávamos obcecados pelo que ainda não veio? Só percebemos o valor quando já não está mais ali. O estoico pratica a gratidão consciente, não como um discurso vazio, mas como uma forma de estar desperto para a vida que já pulsa ao redor. Isso não significa que você deve parar de sonhar. Significa apenas que os sonhos não devem roubar o brilho do que você já conquistou. Busque crescer, sim, mas sem perder a alegria de hoje. Porque se você não for capaz de se alegrar com o que já tem, não será capaz de se alegrar com o que vier. No fim, a vida sempre será um equilíbrio entre desejo e gratidão. O desejo impulsiona, mas é a gratidão que traz paz. Valorizar o que você tem é escolher não viver como um mendigo em meio a riquezas. É perceber que, enquanto persegue o que deseja, já está rodeado de tesouros que merecem ser celebrados. 11. Não se apegue ao que é instável. Vivemos cercados de coisas que parecem sólidas, mas na verdade são frágeis. A juventude, a beleza, a saúde, o dinheiro, a fama, os bens materiais. Tudo isso muda, tudo isso se vai. O que hoje parece seguro, amanhã pode se dissolver como areia nas mãos. Os antigos estoicos alertavam: não se apegue ao que é instável, porque aquilo que depende do acaso nunca estará realmente em suas mãos. Sêneca lembrava que a vida é como um empréstimo. Nada do que possuímos nos pertence de fato. O corpo, os amigos, a posição social, até mesmo o tempo. Tudo nos é concedido por um período, mas pode ser retirado a qualquer instante. O erro está em acreditar que essas coisas são eternas e nelas colocar toda a nossa felicidade. Quando fazemos isso, a vida se torna uma sucessão de medos. Medo de perder, medo de não ter, medo de mudar. O desapego não significa indiferença, e sim clareza. Significa usar, desfrutar, valorizar o que a vida nos oferece, mas sem nos agarrarmos como se fosse durar para sempre. Um carro novo, uma casa bonita, um corpo jovem, tudo isso pode trazer alegria, mas jamais deve ser confundido com a base da nossa identidade. Se você constrói seu valor sobre o que é instável, viverá sempre em terreno frágil. Marco Aurélio refletia em seus escritos sobre a natureza transitória de todas as coisas. Para ele, lembrar constantemente da mudança era um exercício de liberdade. Ao aceitar que tudo é passageiro, o homem não se desespera quando perde, nem se embriaga quando ganha. Ele entende que a vida é fluxo, e quem tenta prender o rio acaba se afogando. Olhe ao seu redor. Quantas pessoas estão presas ao passado, apegadas a lembranças, a relacionamentos que já acabaram, a posições que já não existem? E quantas vivem ansiosas pelo futuro, agarradas à ilusão de que, quando conquistarem algo, finalmente serão felizes? Em ambos os casos, o resultado é o mesmo: sofrimento. Porque o apego a qualquer coisa instável é sempre uma forma de prisão. O estoico busca a liberdade interior. Ele aprecia o que tem, mas sabe que pode perder. Ele ama profundamente as pessoas, mas entende que a vida é frágil. Ele trabalha com dedicação,
mas não deposita sua alma no resultado. Assim, quando a mudança chega, e ela sempre chega, ele não é destruído. Isso não significa frieza. Pelo contrário, significa amar e viver com mais intensidade, porque sabe que nada é garantido. Quando você entende a transitoriedade, cada abraço tem mais valor. Cada dia se torna mais precioso. Cada momento simples é celebrado. O desapego não rouba a vida, ele a intensifica. A sabedoria estoica é clara. Segure com leveza o que não é seu. Aprecie, mas não se aprisione, porque o que é instável nunca poderá sustentar a sua paz. A única fortaleza verdadeira é aquela construída dentro de você. Essa, sim, permanece quando tudo ao redor muda. 12. Enfrente dificuldades sem reclamar. A vida não é fácil para ninguém. Por mais que alguém pareça viver em plena tranquilidade, basta olhar de perto para descobrir que carrega fardos invisíveis, dores escondidas, lutas silenciosas. Reclamar diante das dificuldades é a reação mais comum, mas os antigos estoicos viam nisso um erro grave. Para eles, as dificuldades não são injustiças pessoais, são parte natural da existência, e enfrentá-las sem reclamação é um sinal de grandeza interior. Reclamar é inútil. A queixa não muda a realidade, não resolve o problema, não devolve o que foi perdido. Pelo contrário, a reclamação alimenta a fraqueza. Cada vez que você repete, não é justo, porque comigo, eu não aguento mais, reforça em sua mente a ideia de que é vítima das circunstâncias. E o papel de vítima nunca constrói nada. Marco Aurélio lembrava que a natureza da vida é imprevisível e que o ser humano deve se preparar para receber tanto o bem quanto o mal com serenidade. Ele escrevia para si mesmo: "Você nasceu para suportar." Essas palavras podem soar duras, mas carregam uma verdade libertadora. Dentro de você já existe a capacidade de lidar com o que vier. A dificuldade não é um castigo, é um campo de treino. Reclamar também nos torna desagradáveis aos outros. Poucos querem ouvir lamúrias constantes. A energia de quem reclama pesa, cansa, suga o ambiente. Mas aquele que enfrenta em silêncio, que sofre sem se exibir, que luta sem transformar tudo em espetáculo, esse inspira respeito. Porque a dignidade de quem suporta em silêncio é muito mais admirada do que o desespero de quem grita. Isso não significa que você deve negar a dor ou fingir que está sempre bem. Significa apenas que não deve transformar a dor em discurso contínuo. Falar uma vez, pedir ajuda quando necessário, compartilhar para aliviar, isso é humano. Mas reclamar repetidamente, alimentar-se da própria queixa, é se prender a um ciclo de autodestruição. Os estoicos nos convidam a mudar o olhar. Cada dificuldade traz consigo a oportunidade de provar a si mesmo quem você é. A adversidade pode arrancar conforto, mas não pode arrancar sua coragem. Pode abalar sua rotina, mas não pode tocar sua essência. O verdadeiro teste não está em viver dias fáceis, mas em como você se mantém firme nos dias duros. Quantas vezes, olhando para trás, você percebe que cresceu justamente por causa de uma dificuldade? Que aquele problema que parecia insuportável foi o que te deu maturidade, clareza, força. Se tivesse passado o tempo todo apenas reclamando, talvez não tivesse extraído a lição. Mas quando enfrentamos em silêncio, com dignidade, a dor deixa de ser apenas sofrimento e se transforma em alicerce. Reclamar é desperdiçar energia. Usar essa energia para agir, para se adaptar, para suportar com firmeza, é o que realmente transforma. A dificuldade não desaparece porque você lamenta. Ela se torna menor quando você a encara de frente. A grandeza não está em viver sem dificuldades, mas em enfrentá-las sem precisar reclamar. Porque é no silêncio da resistência que nasce a verdadeira força. 13. A virtude vale mais que riquezas. Desde os tempos antigos, o ser humano se deixa seduzir pela promessa de riquezas. Ouro, terras, poder, posses. Tudo isso sempre exerceu fascínio, porque parece oferecer segurança, respeito e até felicidade. Mas os estoicos
enxergavam além das aparências. Para eles, a verdadeira medida do valor de um homem não está no quanto possui, mas no quanto cultiva a virtude. O dinheiro compra conforto, mas não compra caráter. Pode encher a mesa de banquetes, mas não alimenta a alma. Pode pagar por honras públicas, mas não conquista respeito verdadeiro. E quando a vida muda repentinamente, seja pela morte, pela doença ou pela perda inesperada, todas as riquezas externas podem desaparecer em um instante. O que sobra é quem você se tornou. E isso é fruto da virtude. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador cercado de luxo e poder, escrevia em seus diários que nada disso o definia. Ele lembrava a si mesmo que, no fim, cada homem é apenas carne, osso e alma, e que o que realmente distingue um ser humano não é sua coroa, mas sua conduta. Esse pensamento mostra a essência do estoicismo. Ser rico ou pobre em bens não importa tanto quanto ser rico em virtude. Mas o que é a virtude? Para os estoicos, é viver em conformidade com a razão e com a natureza. É agir com justiça, sabedoria, coragem e temperança. É escolher o que é certo mesmo quando ninguém está olhando. É manter-se íntegro mesmo quando teria vantagem em ser desonesto. Essa é a riqueza que não pode ser roubada, que não se perde em crises e que atravessa a vida inteira. Quantos homens já tiveram fortunas incalculáveis e, no entanto, morreram desprezados? E quantos viveram com pouco, mas foram lembrados por séculos como exemplos de grandeza? A história está cheia desses contrastes. A riqueza externa pode durar uma geração. A riqueza da virtude se torna eterna. Isso não significa que os estoicos desprezavam completamente os bens materiais. Eles reconheciam seu valor prático. Dinheiro pode comprar alimento, pode proporcionar estudos, pode facilitar a vida. Mas nunca deveria ser colocado acima da virtude. O problema não é possuir riquezas, mas ser possuído por elas. Quando o apego ao dinheiro dita suas ações, a virtude se perde, e com ela, a liberdade. Sêneca dizia que o homem rico é aquele que se contenta com pouco, porque sua maior riqueza não está fora, mas dentro de si. Essa visão muda tudo. Em vez de medir sua vida pelo saldo bancário, passe a medi-la pelo grau de integridade, pela forma como trata os outros, pela disciplina com que governa a si mesmo. A vida sempre cobra um preço. O ouro pode ser perdido em um incêndio, em uma guerra, em uma crise. Mas ninguém pode arrancar de você a coragem, a justiça e a sabedoria que cultivou. Essas são as moedas eternas da existência, aquelas que jamais perdem valor. Busque as riquezas que o tempo não consome, porque a fortuna pode abrir portas, mas é a virtude que constrói caminhos que permanecem. 14. Transforme dor em força. A dor é uma visitante inevitável na vida. Mais cedo ou mais tarde, ela bate à porta, através de uma perda, de uma decepção, de uma doença, de uma injustiça. Muitos a enxergam como inimiga, como algo que veio apenas para destruir. Mas os estoicos tinham outra visão. A dor não precisa ser apenas sofrimento. Ela pode se tornar matéria-prima para a construção da força. Sêneca dizia que a adversidade é a chance que a vida nos dá de provar quem realmente somos. Enquanto tudo está bem, qualquer um pode parecer calmo, firme, equilibrado. Mas é no fogo da dor que o verdadeiro caráter se revela. É ali que descobrimos se nossas virtudes são apenas palavras ou se são raízes profundas. Transformar dor em força não é negar o sofrimento, não é fingir que não dói, não é mascarar a realidade. É aceitar a dor como parte da existência e decidir: isso não vai me quebrar, vai me moldar. O estoico entende que cada golpe da vida é também um golpe do cinzel que esculpe a alma. O que parecia destruição pode ser, na verdade, lapidação. Pense em como o corpo humano funciona. Quando você treina, quando levanta peso, o músculo sofre pequenas lesões. Parece dor, mas é exatamente esse processo que o torna mais forte. A mente funciona da mesma maneira. Cada perda, cada frustração, cada momento duro pode ser encarado como esse treino, algo que fere por um instante, mas que fortalece no longo prazo.
Quantas pessoas só descobriram sua verdadeira força em meio à dor? Homens e mulheres que perderam tudo e, a partir disso, encontraram um novo caminho. Pessoas que, depois de uma queda, ergueram-se ainda mais firmes. É justamente no momento em que pensamos que não temos saída que nasce uma nova forma de olhar para a vida. A dor abre clareiras, onde antes só havia floresta densa. Marco Aurélio escrevia para si mesmo que a dor não é algo que o universo usa para puni-lo, mas para treiná-lo. É como um mestre rigoroso que não alivia, mas que ensina. Aquele que foge da dor, foge do crescimento. Aquele que enfrenta a dor, descobre reservas internas que jamais imaginava ter. Transformar dor em força é também mudar a pergunta. Em vez de perguntar, por que isso aconteceu comigo? Pergunte, como posso usar isso para me tornar mais forte? Essa simples mudança tira você da posição de vítima e o coloca na posição de aprendiz. E no fundo, é isso que define os grandes homens e mulheres da história. Não a ausência de dor, mas a forma como lidaram com ela. Eles escolheram transformar lágrimas em sabedoria, perdas em coragem, dificuldades em combustível. A dor, quando aceita, se torna um portal. Você entra frágil e sai fortalecido. Não porque a vida ficou mais leve, mas porque você se tornou mais resistente. No fim, não é sobre evitar a dor, mas sobre o que você faz com ela. E quando você decide transformá-la em força, descobre que até os piores momentos podem se tornar o alicerce da sua grandeza. 15. Viva com simplicidade. Vivemos em um mundo que idolatra o excesso. Mais roupas, mais tecnologia, mais conquistas, mais status. Parece que nunca é suficiente. Sempre há uma nova meta, uma nova comparação, um novo vazio a preencher. Mas os antigos estoicos nos lembram de algo essencial. A verdadeira liberdade nasce da simplicidade, não da acumulação. Sêneca dizia que o homem sábio é aquele que se contenta com pouco. Não porque o pouco seja tudo o que existe, mas porque sua mente aprendeu a encontrar paz naquilo que já tem. A simplicidade não é miséria, nem falta de ambição. É uma escolha consciente de não ser escravo de coisas desnecessárias. A cada objeto que acumulamos, a cada desejo que alimentamos, criamos também uma nova preocupação. Quem tem menos, carrega menos fardos. Quem vive de forma simples, vive mais leve. A simplicidade é como um espaço limpo. Nela, a mente respira, a alma encontra calma e o coração deixa de correr atrás do que não importa. Os estoicos não eram contra o conforto, mas eram contra o apego ao conforto. Ter uma boa casa, uma boa roupa, uma refeição saborosa, tudo isso pode ser agradável. Mas acreditar que a felicidade depende disso é uma prisão. Porque quando a vida tira esses adornos, e ela sempre pode tirar, quem se apoia neles perde o chão. Já aquele que vive com simplicidade não se abala, porque sua alegria não vem do supérfluo, mas da essência. Viver com simplicidade é também uma forma de coragem, porque exige ir contra a corrente de um mundo que sempre pede mais. É recusar a corrida interminável do consumo, das aparências, da necessidade de mostrar aos outros que se tem. É entender que valor não está no que você ostenta, mas na forma como você vive. A simplicidade também é uma forma de clareza. Quando retiramos o excesso, fica visível o que realmente importa: a saúde, o tempo, as relações verdadeiras, a paz de espírito. Quantas pessoas se perdem em meio ao barulho da abundância e só percebem tarde demais que estavam cercadas de coisas, mas vazias por dentro? Marco Aurélio lembrava a si mesmo de que o luxo não acrescenta nada à alma. O que ele valorizava era a disciplina, a virtude, a capacidade de se manter sereno diante de qualquer cenário. Essa é a simplicidade mais profunda. Não depender de nada externo para viver bem. Quanto mais simples você vive, mais livre se torna. Livre para apreciar o que tem. Livre para não depender do olhar dos outros. Livre para investir energia no que realmente faz diferença. A simplicidade não empobrece a vida, ela a enriquece de sentido. Viver com simplicidade é escolher uma vida mais clara, mais calma, mais verdadeira.
É se libertar da ilusão de que precisamos de muito para ser felizes. No fim, não é o quanto você acumula que define a sua grandeza, mas o quanto consegue viver bem com pouco. 16. Não se deixe guiar pelo medo. O medo é uma das emoções mais antigas e mais poderosas do ser humano. Ele nasceu para nos proteger, para nos manter vivos diante de perigos reais. Mas, com o tempo, esse instinto natural se transformou em um fantasma que governa escolhas, paralisa sonhos e impede vidas inteiras de florescer. Por isso, os estoicos ensinavam: não se deixe guiar pelo medo, porque viver sob seu domínio é viver acorrentado. Marco Aurélio escrevia em seus diários que grande parte das coisas que tememos jamais chegam a acontecer. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. Quantas vezes você já perdeu noites de sono preocupado com cenários que nunca se concretizaram? O medo é, muitas vezes, apenas um teatro criado pela mente, um filme de catástrofes que rouba a paz do presente. O problema não está em sentir medo, mas em permitir que ele seja o piloto da sua vida. Quem é guiado pelo medo deixa de tentar, deixa de arriscar, deixa de viver. Fica preso ao e se? E se eu falhar? E se não gostarem de mim? E se eu perder? E assim, em vez de caminhar, permanece imóvel, condenado a uma vida de arrependimentos. Os estoicos viam o medo como uma oportunidade de prática. Se algo assusta, olhe diretamente para isso. Analise com razão o que realmente pode acontecer, o que está sob o seu controle e o que não está. Ao colocar luz sobre o medo, ele diminui. O que parecia um monstro imenso, muitas vezes não passa de uma sombra. Sêneca ensinava a praticar o desapego mental, imaginando-se sem os bens, sem o status, até mesmo sem a vida. Não para viver em tristeza, mas para perceber que, se podemos encarar até a morte com serenidade, nada mais pode nos dominar. O medo perde a força quando aceitamos que a vida é passageira e que não controlamos o destino. Enfrentar o medo não significa ausência de tremor, mas presença de coragem. Coragem não é não sentir medo, é avançar mesmo sentindo. É escolher não deixar que ele dite suas ações. É assumir que falhar faz parte, que perder faz parte, mas que nada disso é maior do que perder a si mesmo por covardia. O medo pode ser um professor. Ele mostra onde estão suas inseguranças, onde ainda há pontos fracos a serem fortalecidos. Cada vez que você enfrenta um medo, cresce. Cada vez que se permite ser guiado por ele, encolhe. A escolha é diária, ser governado ou governar. E aqui está uma reflexão final. Quantos sonhos você já deixou para trás por causa do medo? Quantas vezes o "e se" roubou de você a chance de tentar? A vida não vai esperar até que você esteja totalmente seguro. Nunca haverá um momento perfeito. O único caminho é agir apesar do medo, usar a razão como guia e a coragem como combustível. O medo sempre estará presente, mas não precisa ser o capitão do seu barco. Ele pode até estar a bordo, mas você é quem deve conduzir o leme. Porque quando o medo governa, a vida encolhe. Mas quando a coragem assume, a vida se expande. 17. Seja paciente com os erros dos outros. Você já percebeu como somos rápidos para julgar as falhas alheias, mas lentos para reconhecer as nossas próprias? Quando erramos, buscamos compreensão, pedimos paciência, apelamos para o famoso "ninguém é perfeito". Mas quando o erro vem do outro, muitas vezes o que oferecemos é dureza, crítica e impaciência. Os estoicos nos lembram de algo essencial. Assim como você precisa de paciência com suas falhas, os outros também precisam da sua paciência com as deles. Marco Aurélio dizia que, ao acordar, devemos nos preparar para encontrar pessoas ingratas, mentirosas, invejosas e até injustas. Ele não escrevia isso como um lamento, mas como uma preparação mental. Porque ao aceitar de antemão que as pessoas erram, e sempre errarão, você se fortalece contra a frustração. É como quem sai de casa em um dia de chuva, já com um guarda-chuva. A água pode cair, mas não surpreende nem destrói o seu equilíbrio. A paciência diante dos erros dos outros não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria.
porque cada pessoa age a partir do nível de consciência que tem. Muitos ainda são guiados por paixões cegas, por impulsos, por medos que nem sabem nomear. Se você espera a perfeição, viverá sempre decepcionado. Mas se entende que todos estão em processo, sua mente se torna mais leve. E aqui está uma verdade incômoda. Todos nós já fomos o erro na vida de alguém. Já falhamos, já machucamos, já fomos injustos, às vezes sem nem perceber. E mesmo assim, alguém teve paciência conosco. Talvez um amigo que não desistiu de nós, talvez um professor que não nos reprovou de imediato, talvez um parente que decidiu compreender em vez de condenar. Essa paciência nos deu espaço para amadurecer. Por isso, ser paciente com os erros alheios é também um ato de humanidade. É reconhecer que, assim como você está aprendendo a viver, o outro também está. Que cada falha pode ser um estágio de crescimento, que cada tropeço pode se tornar um passo firme mais à frente. Os estoicos não defendiam passividade. Não se trata de ignorar injustiças ou aceitar abusos. Paciência não é conivência. É manter a calma mesmo quando precisa corrigir. É escolher a firmeza sem perder a serenidade. É ser capaz de apontar o erro sem transformar o outro em inimigo. Praticar essa paciência é também uma forma de proteger a si mesmo. Porque, quando você reage com raiva aos erros dos outros, o maior prejudicado é você. Seu coração se agita, sua mente se turva, sua paz se perde. Mas quando aprende a respirar fundo, a esperar, a compreender, é você quem permanece em equilíbrio. A paciência é uma ponte. Ela conecta pessoas que, de outra forma, se afastariam por causa de erros. Ela permite que relacionamentos durem, que equipes funcionem, que famílias permaneçam unidas. Porque, sem paciência, qualquer falha se torna motivo para rompimento. Ser paciente com os erros dos outros é um exercício de grandeza. Não porque o outro mereça sempre, mas porque você se torna maior ao escolher não reagir com dureza. É a virtude que transforma conflitos em aprendizado e falhas em oportunidades de crescimento mútuo. 18. Tenha regras internas mais fortes que opiniões externas. Quantas vezes você já mudou de ideia ou de atitude apenas porque alguém torceu o nariz? Quantas vezes deixou de agir, de falar, de seguir um caminho que parecia certo porque temeu a crítica, o olhar atravessado, o julgamento alheio? A verdade é simples. Se suas regras internas não forem mais fortes que as opiniões externas, você será como uma folha levada pelo vento, ora para um lado, ora para outro, sem direção própria. Os estoicos entendiam isso com clareza. Para eles, viver bem não era agradar a multidão, mas agir de acordo com princípios sólidos. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que o barulho da opinião pública era passageiro e sem substância, como o som do vento entre as árvores. O que realmente importava era permanecer fiel ao que a razão e a virtude mandavam, mesmo que todos ao redor discordassem. A vida sem regras internas é uma vida de escravidão disfarçada. Você pode acreditar que é livre, mas no fundo é guiado pelas expectativas dos outros. Faz escolhas não porque acredita nelas, mas porque teme a reprovação. Vive em busca de aplausos, mas cada aplauso vem acompanhado de uma nova prisão. Agora você precisa sustentar a imagem que criaram de você. Ter regras internas é como construir uma muralha dentro da mente. Não importa o que digam lá fora, não importa quantos zombem ou aplaudam. Dentro dessa muralha existe clareza, existe firmeza, existe direção. Essa muralha não é feita de pedras, mas de princípios, justiça, coragem, temperança, sabedoria. Quando você se ancora neles, as vozes externas perdem força. É claro que ouvir opiniões pode ser útil. Muitas vezes os outros enxergam coisas que nós não vemos, mas existe uma diferença enorme entre escutar para aprender e se deixar dominar pelo julgamento. O primeiro é maturidade, o segundo é fraqueza. O estoico aprende a filtrar, absorve o que é verdadeiro, descarta o que é apenas ruído. E aqui está uma verdade dura: nunca haverá unanimidade sobre quem você é ou o que faz.
Alguns vão te criticar por ser ousado, outros por ser cauteloso. Uns vão dizer que você fala demais, outros que você fala de menos. Se você tentar agradar a todos, será esmagado pelo impossível. Mas se agradar a sua consciência, estará em paz, ainda que o mundo inteiro discorde. As regras internas também funcionam como guia nos momentos de pressão. Quando tudo parece confuso, quando as opiniões se multiplicam, quando cada um aponta um caminho diferente, sua bússola interior permanece estável. É ela que diz: faça o que é justo, mesmo que ninguém aplauda. Faça o que é correto, mesmo que ninguém veja. Faça o que é necessário, mesmo que ninguém entenda. Ter regras internas mais fortes que opiniões externas é a verdadeira definição de liberdade, porque significa viver em coerência consigo mesmo, não como marionete dos olhares e das palavras dos outros. Significa ter um norte que não muda ao sabor das circunstâncias, mas permanece firme, como uma estrela que guia mesmo nas noites mais escuras. 19. Escolha seus pensamentos como escolhe seus alimentos. Se você entrasse em um mercado e visse uma prateleira cheia de alimentos estragados, mofados, com cheiro ruim, você colocaria isso no seu carrinho? Provavelmente não. Você faria o contrário. Selecionaria com cuidado, buscando aquilo que nutre, que fortalece, que dá energia ao corpo. Agora pense, por que então aceitamos pensamentos podres com tanta facilidade dentro da mente? Os estoicos comparavam a mente ao estômago. O que você coloca para dentro vai determinar o que sai depois. Se sua mente se alimenta de queixas, de medos exagerados, de comparações tóxicas, de raiva constante, o resultado será uma vida pesada, doente e frágil. Mas, se você alimenta a mente com reflexão, coragem, disciplina e clareza, ela se torna saudável, resiliente e pronta para enfrentar qualquer adversidade. Marco Aurélio tinha o hábito de revisar seus próprios pensamentos ao longo do dia. Perguntava-se: isso me fortalece ou me enfraquece? Esse pensamento me conduz à virtude ou me arrasta para a escravidão? Esse exame constante era como um filtro, não deixava a mente se encher de lixo. Nós, porém, muitas vezes deixamos qualquer coisa entrar. É como abrir a porta da casa e permitir que desconhecidos tragam sujeira, barulho e confusão. Assistimos a conteúdos que nos deixam ansiosos. Repetimos mentalmente ofensas que nos disseram. Revivemos cenários de medo que talvez nunca aconteçam. E assim, sem perceber, nos intoxicamos de pensamentos inúteis. Escolher pensamentos é um ato de disciplina. Significa perceber que você não é obrigado a acreditar em tudo o que surge na sua mente. Pensamentos aparecem como visitantes inesperados, mas você decide quais ficam para jantar e quais vão embora. Não se trata de reprimir a mente, mas de educá-la. Imagine alguém que se alimenta apenas de doces e frituras. No início, pode até parecer prazeroso, mas com o tempo, o corpo adoece. O mesmo acontece com quem alimenta a mente apenas de pensamentos de ressentimento, inveja ou medo. Pode parecer natural no momento, mas pouco a pouco corrói a alma. A vigilância é o que diferencia o sábio do comum. O primeiro escolhe, o segundo consome sem perceber. E aqui está um detalhe importante. Assim como o corpo precisa de variedade para ser saudável, a mente também precisa de equilíbrio. Não basta pensar apenas em coisas agradáveis, é necessário cultivar pensamentos de coragem diante da dor, de disciplina diante da tentação, de calma diante da provocação. Essa dieta mental é o que gera verdadeira fortaleza. Ser seletivo com os pensamentos não é um luxo, é uma questão de sobrevivência interior. Porque cada ideia que você abriga molda sua visão de mundo. Se seus pensamentos forem negativos e caóticos, sua vida se tornará negativa e caótica. Mas se forem claros e firmes, sua vida seguirá a mesma direção. Portanto, pratique esse exercício. Ao perceber um pensamento entrando, pergunte-se: isso me nutre ou me envenena? Se envenena, descarte. Se nutre, mantenha. A vida não muda apenas pelo que você faz, mas principalmente pelo que você decide pensar todos os dias. 20.
O autocontrole é a maior forma de poder. Quando pensamos em poder, geralmente imaginamos reis, generais, políticos, empresários. Pessoas que comandam exércitos, controlam riquezas, influenciam multidões. Mas os antigos estoicos viam o poder de outra maneira. Para eles, o verdadeiro poder não estava em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. Pense, de que adianta conquistar cidades, acumular dinheiro ou influenciar milhares de pessoas se você não consegue controlar a própria língua, os próprios desejos, os próprios impulsos? O homem que governa o mundo, mas não governa a si, é frágil. Já o homem que governa a si, mesmo sem governar nada fora, é invencível. Epicteto, que havia nascido escravo, dizia que a liberdade verdadeira começa no interior. Ele não podia controlar o senhor que o possuía, nem as correntes que prendiam seu corpo, mas podia controlar suas reações, suas palavras, suas escolhas íntimas. Essa era a sua fortaleza. E é esse mesmo princípio que pode ser aplicado em qualquer época. O autocontrole é a fortaleza invisível que ninguém pode invadir. O autocontrole não é apenas reprimir sentimentos, mas aprender a direcioná-los. É como segurar as rédeas de um cavalo forte. Não se trata de matá-lo, mas de guiar sua energia. A raiva, por exemplo, pode destruir relacionamentos quando solta, mas quando domada, pode se transformar em coragem diante da injustiça. O desejo, quando incontrolável, escraviza. Quando moderado, impulsiona para a conquista disciplinada. Muitos confundem poder com reação. Acreditam que mostrar força é gritar mais alto, responder imediatamente, esmagar quem se opõe. Mas isso é apenas aparência. Aquele que reage sem pensar é, na verdade, dominado pelo outro, porque se tornou escravo da provocação. Já aquele que respira fundo, avalia e decide com calma, esse sim é dono de si. Marco Aurélio lembrava que os deuses deram ao homem algo que ninguém pode roubar: a capacidade de escolher suas próprias atitudes. Essa escolha é o coração do autocontrole. Você não decide o que os outros fazem, mas decide como vai responder. Não decide se vai chover, mas decide se vai se desesperar ou se adaptar. Esse espaço entre estímulo e resposta é onde nasce o poder. E aqui está a diferença. O autocontrole gera respeito. Pessoas descontroladas podem ser temidas, mas nunca são respeitadas de verdade. Já aqueles que mantêm a calma mesmo em meio ao caos se tornam referências. É a firmeza silenciosa que inspira confiança, não o espetáculo da fúria. Treinar o autocontrole é treinar a própria liberdade, porque cada vez que você não domina a si mesmo, alguém ou algo domina você. O desejo manda, a raiva manda, o medo manda. Mas quando você toma as rédeas, passa a ser o senhor de si, e isso ninguém pode tirar. A maior forma de poder não é mandar nos outros, mas mandar em si mesmo. Quem governa seus pensamentos, suas palavras e suas ações, já conquistou o império mais difícil de todos, o império da própria alma. 21. Aprenda a perder sem perder a si mesmo. Perder faz parte da vida. Perdemos objetos, oportunidades, relacionamentos, posições, status e, com o tempo, até a juventude e a força física. Nada do que está fora de nós é garantido. Ainda assim, muitos vivem como se pudessem segurar tudo para sempre. Quando a perda chega, se desesperam, se revoltam, acreditam que foram injustiçados. Os estoicos, no entanto, tinham uma visão clara. Não está em nosso poder impedir perdas, mas está em nosso poder não perder a nós mesmos no processo. A primeira reação natural diante da perda é resistência. Queremos lutar contra a realidade, agarrar aquilo que já escapa das mãos, mas isso apenas multiplica o sofrimento. Sêneca dizia que não sofremos tanto pela perda em si, mas pela forma como escolhemos encará-la. Aquele que entende que tudo é emprestado pela vida e que cedo ou tarde será levado de volta, sofre menos. Aprender a perder sem perder a si mesmo é, antes de tudo, aceitar a transitoriedade.
Aceitar que os bens materiais não são eternos, que pessoas queridas podem partir, que os lugares e papéis que ocupamos podem mudar. Não se trata de frieza ou indiferença, mas de consciência. Quando você entende a regra do jogo, não se surpreende com ela. É também uma questão de identidade. Muitos definem quem são a partir do que possuem. Sou meu cargo, sou meu relacionamento, sou minha conta bancária. Mas quando isso se vai, sentem que deixaram de existir. O estoico não cai nessa armadilha. Ele sabe que sua verdadeira essência está na virtude, no caráter, no domínio de si. Tudo o mais pode ser levado, mas aquilo que se constrói no íntimo permanece. Há histórias de pessoas que perderam tudo, riquezas, prestígio, até mesmo a liberdade, e ainda assim permaneceram firmes. Epicteto é o exemplo mais claro. Nasceu escravo, sofreu humilhações, mas transformou sua mente em território inviolável. Ele não tinha nada, mas tinha a si mesmo. E isso foi suficiente para se tornar livre em espírito. Perder também ensina desapego. A cada perda, somos lembrados de que não controlamos tudo. Essa lembrança pode ser amarga, mas também pode ser libertadora. Porque, quando você aceita que não possui nada para sempre, aprende a valorizar mais intensamente o presente. O abraço que hoje existe pode não existir amanhã. O sorriso que hoje se vê pode desaparecer. Essa consciência não rouba a alegria, ela a intensifica. Aprender a perder sem perder a si mesmo é, portanto, mudar o foco. Em vez de se perguntar, por que isso foi tirado de mim? Pergunte, o que posso conservar de mim mesmo diante disso? Talvez você não possa recuperar o que foi perdido, mas pode conservar a dignidade, a calma, a coragem. E no fim, isso é o que realmente importa. Os estoicos não pregavam uma vida sem dor. Eles sabiam que a perda dói, que a ausência pesa, que o coração humano não é feito de pedra. Mas ensinavam que, mesmo na dor, é possível preservar aquilo que ninguém pode tirar: a integridade. Essa é a vitória silenciosa do sábio. Continuar inteiro mesmo quando o mundo parece em pedaços. Não tema perder. Tema, sim, perder a si mesmo nas perdas inevitáveis da vida. Porque tudo o que é externo pode se ir, mas o que você constrói em seu caráter é o único tesouro que resiste até o fim. 22. Faça o que é certo, não o que é fácil. O caminho fácil quase sempre seduz. Ele oferece atalhos, promessas rápidas, recompensas imediatas. Parece suave, agradável, confortável. Mas, como os antigos estoicos alertavam, nem tudo o que é fácil é bom, e quase sempre o que é certo exige esforço, renúncia e disciplina. Sêneca dizia que ninguém se torna sábio por acaso, assim como ninguém se torna virtuoso sem esforço. O certo e o fácil raramente caminham juntos. O certo pede coragem para dizer a verdade quando seria mais simples calar. O certo pede integridade para cumprir a palavra mesmo quando ninguém está olhando. O certo pede firmeza para resistir ao impulso, ao desejo, à tentação do prazer imediato. Quantas vezes você já escolheu o caminho fácil e depois sentiu o arrependimento? É a satisfação rápida que se transforma em vazio. É a mentira que parecia proteger, mas depois destruiu a confiança. É a preguiça que poupou energia no presente, mas trouxe consequências duras no futuro. O caminho fácil oferece alívio passageiro, mas cobra juros altos. Fazer o que é certo, ao contrário, pode ser doloroso no início, mas é libertador no longo prazo. Pode custar mais esforço, mais paciência, mais renúncia, mas o resultado é sólido, verdadeiro, duradouro. O que é certo constrói reputação, caráter e principalmente paz de consciência. E essa paz não tem preço. Marco Aurélio lembrava que a natureza do ser humano é agir com virtude. Quando escolhemos o caminho fácil em detrimento do justo, nos afastamos de quem realmente somos. É como se estivéssemos traindo nossa própria essência. Já quando escolhemos o que é certo, mesmo que custe caro, estamos alinhados com a ordem natural das coisas. E isso traz uma força silenciosa que nenhuma facilidade pode oferecer.
Fazer o que é certo também é um ato de resistência. Vivemos em um mundo que valoriza resultados rápidos, aparências, números. A pressão para se adaptar ao caminho mais curto é constante. Mas o estoico entende que não deve se curvar ao barulho externo. Sua bússola é interna. Ele não pergunta o que é mais simples, mas o que é mais justo. Muitas vezes, o que é certo será invisível aos olhos dos outros. Ninguém verá o esforço, ninguém reconhecerá o sacrifício, ninguém aplaudirá a decisão difícil. Mas isso não importa, porque a virtude não precisa de plateia. Fazer o certo é recompensador em si mesmo, porque preserva a dignidade e fortalece a alma. O que é fácil enfraquece, porque acostuma o espírito ao menor esforço. O que é certo fortalece, porque treina a alma a suportar o peso da vida. E é justamente esse treino que prepara você para desafios maiores. Cada vez que você escolhe o que é certo, mesmo quando ninguém exige, constrói dentro de si um pilar de força que não se quebra diante de tempestades. Não se iluda com os atalhos. O que é fácil pode parecer agradável hoje, mas se tornará fardo amanhã. O que é certo pode doer agora, mas será alicerce no futuro. No fim, a grandeza da sua vida não será medida pelas facilidades que abraçou, mas pelas escolhas justas que sustentou. 23. Não gaste energia com discussões inúteis. Vivemos em um tempo em que todos parecem querer ter a última palavra. Discussões tomam conta de mesas de jantar, de grupos de mensagens, de redes sociais. Todos opinam, todos defendem suas verdades, todos querem vencer. Mas os estoicos já sabiam de algo que a maioria ainda não aprendeu. Nem toda discussão vale a sua energia, e muitas delas não levam a lugar nenhum. Sêneca dizia que o sábio não se ocupa com debates vazios, porque entende que o tempo é curto demais para ser desperdiçado em brigas de vaidade. Quando dois homens discutem apenas para provar quem está certo, não há aprendizado, apenas desgaste. O orgulho fala mais alto do que a razão, e a conversa, em vez de esclarecer, se torna um campo de batalha de egos. Quantas vezes você já saiu de uma discussão sem ter ganho nada além de irritação? Palavras atravessadas, mal-entendidos, ofensas ditas no calor do momento, e no fim, nada mudou. Você não convenceu o outro e o outro não convenceu você. O único resultado foi cansaço e ressentimento. É por isso que os estoicos recomendavam: escolha suas batalhas, e muitas vezes a melhor escolha é o silêncio. Isso não significa ser covarde ou passivo. Há momentos em que falar é necessário, em que se calar seria conivência com a injustiça. Mas esses momentos são raros, e quando chegam, pedem calma e firmeza, não explosão e raiva. O que os estoicos alertavam é que a maior parte das discussões não é sobre justiça, mas sobre orgulho. São disputas sobre quem sabe mais, quem tem mais razão, quem fala mais alto. E nesses casos, é sábio não entrar no jogo. Marco Aurélio lembrava que cada palavra deve ter propósito, assim como cada ação. Se uma conversa não constrói, não ensina, não aproxima, então ela é apenas ruído. O sábio prefere investir sua energia em reflexão, em aprendizado, em atitudes que realmente transformam sua vida e a dos outros. É preciso entender que, em toda discussão inútil, há dois prejuízos invisíveis. O primeiro é o tempo perdido, minutos ou horas que poderiam ter sido usados para algo produtivo. O segundo é o desgaste emocional. A raiva, a ansiedade, a frustração que ficam mesmo depois que a conversa termina. Aos poucos, esse hábito corrói a paz e mina a disciplina. Ser seletivo com suas palavras é um exercício de autocontrole. É escolher não reagir a provocações, não responder a insultos, não entrar em debates que não acrescentam nada. É entender que muitas vezes a melhor resposta não é contra-argumentar, mas simplesmente seguir em frente. O silêncio, nesse caso, é mais poderoso do que 1000 justificativas. Quando você se recusa a gastar energia em discussões inúteis, não está fugindo, está protegendo sua paz. Está afirmando que sua vida é grande demais para ser reduzida a pequenas disputas de ego.
Está dizendo a si mesmo que prefere construir em silêncio do que gritar em vão. Antes de entrar em qualquer discussão, pergunte: isso vai me tornar melhor? Vai me ensinar algo? Vai me aproximar da verdade ou apenas inflar meu orgulho? Se a resposta for não, guarde suas palavras, porque a verdadeira força não está em vencer todas as discussões, mas em não precisar delas para viver em paz. 24. Viva como se cada dia fosse o último. A maioria das pessoas vive como se tivesse tempo infinito. Faz planos longos, guarda palavras para depois, adia decisões, empurra sonhos. Sempre existe um amanhã imaginário, um futuro distante no qual tudo será resolvido. Mas os estoicos nos ensinaram uma verdade simples e dura. A vida é curta, incerta, e cada dia pode ser o último. Sêneca escrevia que desperdiçamos a vida como se tivéssemos uma reserva interminável de tempo. Gastamos horas com preocupações inúteis, alimentamos ressentimentos, nos distraímos com banalidades. E quando nos damos conta, já perdemos dias, meses, anos que nunca voltarão. O tempo é o único bem que não pode ser recuperado, e ainda assim é o que tratamos com mais descuido. Viver como se cada dia fosse o último não significa cair na imprudência ou buscar prazeres desenfreados. Não é sobre gastar tudo agora ou viver em desespero. É sobre viver com consciência, sabendo que o presente é o único território que realmente nos pertence. O ontem já se foi, o amanhã não está garantido. Só temos o agora. E desperdiçar o agora é desperdiçar a própria vida. Imagine que hoje fosse realmente seu último dia. Você gastaria tempo em discussões fúteis? Passaria horas alimentando rancores? Deixaria de falar palavras importantes para quem ama? Provavelmente não. Você escolheria com mais cuidado suas ações, daria mais valor a gestos simples, apreciaria até mesmo o que parece comum. Essa é a atitude que os estoicos recomendavam. Viver cada dia como se fosse um presente raro, não como algo garantido. Marco Aurélio lembrava que cada amanhecer é uma dádiva. Ele escrevia a si mesmo para levantar com disposição, porque a vida é curta demais para ser desperdiçada em preguiça e distração. Ele não sabia se veria outro nascer do sol, e justamente por isso tratava cada dia como uma oportunidade única de agir com virtude. Viver assim muda completamente a perspectiva. As pequenas irritações perdem peso, porque você percebe que não valem a troca do pouco tempo que tem. As grandes decisões se tornam mais claras, porque você entende que adiar indefinidamente pode significar nunca viver de verdade. Cada conversa se torna mais significativa, porque pode ser a última. Cada abraço ganha mais intensidade, porque não há garantia de repetição. Essa visão também é um antídoto contra a procrastinação. Quantos projetos, sonhos e mudanças são deixados para depois? Mas quando você traz para si a consciência da brevidade, entende que o depois talvez não exista. O melhor momento para começar a viver é sempre agora. Os estoicos não falavam isso para gerar medo, mas para gerar foco. Não se trata de viver obcecado com a morte, mas de viver desperto para a vida. Deixar de viver como sonâmbulo, empurrado pela rotina, e assumir o protagonismo de cada instante. Viver como se cada dia fosse o último é escolher não adiar o essencial. É perdoar hoje, agradecer hoje, agir hoje. É alinhar a vida com aquilo que realmente importa, sem esperar que o futuro traga uma segunda chance. A vida não é medida pelo número de dias, mas pela intensidade com que cada um foi vivido. Se este fosse o último, você viveria com arrependimento ou com paz? Essa é a pergunta que deve guiar seus passos todos os dias. 25. A solidão pode ser uma aliada, não um inimigo. Muitos temem a solidão como se fosse uma sentença cruel. Para alguns, estar só é sinônimo de abandono, vazio, silêncio desconfortável. É por isso que tanta gente foge dela, preenchendo cada instante com barulho, companhia ou distração. Mas os antigos estoicos enxergavam de outra forma. A solidão não precisa ser inimiga. Ela pode ser uma poderosa aliada na construção da força interior.
Marco Aurélio, mesmo cercado por conselheiros, soldados e o peso de governar um império, buscava momentos de recolhimento. Ali, sozinho, escrevia suas meditações. Não para os outros, mas para si mesmo. Porque sabia que só no silêncio da solidão é possível ouvir com clareza a própria voz. O problema não está em ficar só, mas em não saber o que fazer com esse espaço. Quem teme a solidão costuma preenchê-la com distrações superficiais. Já quem aprende a acolhê-la descobre um lugar fértil para reflexão, autoconhecimento e fortalecimento da mente. A solidão, quando bem usada, é como um templo interno. Nela, você se reconecta com o essencial. É na solidão que você percebe a diferença entre precisar dos outros e escolher estar com os outros. Quem não suporta a própria companhia torna-se dependente, buscando constantemente aprovação, companhia ou entretenimento. Quem se sente em paz consigo mesmo pode conviver em liberdade, sem carência, porque não procura nos outros o que já encontrou dentro de si. Sêneca dizia que o homem verdadeiramente livre é aquele que é suficiente para si mesmo, ainda que prefira compartilhar sua vida. Isso não significa se isolar do mundo, mas não depender dele para se sentir inteiro. A solidão, então, se torna uma escola de independência emocional. Há também outra lição importante. A solidão fortalece o pensamento. Em meio ao barulho das multidões, é difícil ouvir a razão. Nas vozes incessantes, o discernimento se perde. Mas no recolhimento, cada ideia pode amadurecer, cada reflexão pode se aprofundar. Grandes decisões nascem, muitas vezes, nesses momentos silenciosos. E é preciso desfazer um equívoco comum. Solidão não é sinônimo de vazio. Pode-se estar cercado de pessoas e ainda sentir-se só, assim como é possível estar fisicamente só e sentir-se pleno. A diferença está na qualidade da relação consigo mesmo. Quem se conhece, quem se respeita, quem construiu dentro de si um espaço de paz, transforma a solidão em oportunidade, não em prisão. Claro, a solidão também pode ser dura. Nos confronta com nossos medos, inseguranças e verdades que tentamos esconder. Mas é justamente esse confronto que a torna valiosa. Porque ninguém amadurece sem olhar para dentro. Ninguém cresce sem enfrentar a si mesmo. Portanto, aprenda a enxergar a solidão como ferramenta. Use-a para refletir, para escrever, para planejar, para meditar. Use-a para se fortalecer antes de voltar ao convívio. Faça dela um campo de treino onde se aprende a estar inteiro, para depois estar melhor com os outros. No fim, a solidão não precisa ser evitada. Ela é como o fogo. Pode queimar, mas também pode aquecer, purificar, iluminar. Tudo depende de como você se relaciona com ela. E se aprender a usá-la como aliada, descobrirá que nunca esteve realmente só, porque sempre terá a si mesmo como companhia. 26. A felicidade vem da ordem interior. A maioria das pessoas busca a felicidade fora de si. Elas acreditam que serão felizes quando conquistarem certo cargo, quando tiverem determinada quantia de dinheiro, quando encontrarem o parceiro ideal ou quando viverem em condições perfeitas. Mas os estoicos apontaram o que muitos ainda não perceberam. A felicidade verdadeira não depende das circunstâncias externas, mas da ordem interior que você constrói. Imagine uma casa. Não importa se a fachada é bonita ou se o jardim impressiona os vizinhos. Se por dentro tudo está bagunçado, a sensação será de caos. Assim também é com a vida. Muitos exibem para fora um cenário de conquistas e aparentes vitórias, mas por dentro vivem atormentados, inseguros, inquietos. A verdadeira paz não nasce da fachada, mas da arrumação interna. Sêneca dizia que o homem sábio carrega dentro de si tudo o que precisa para ser feliz. Isso significa que, quando a mente está em ordem, nada externo é capaz de roubar a serenidade. Podem vir perdas, mudanças, críticas e imprevistos. Mas, se o interior permanece organizado, nada disso destrói a essência. O que significa, então, essa ordem interior? É alinhar pensamentos, emoções e ações com a razão e a virtude. É eliminar contradições, não desejar uma coisa e agir em direção à outra, não falar de um jeito
e viver de outro. É simplificar a mente, reduzindo o excesso de desejos, medos e comparações. É, sobretudo, aprender a distinguir o que depende de você e o que não depende, e investir energia apenas no que pode ser transformado. A desordem interior nasce, quase sempre, de expectativas irreais. Queremos controlar o que não está em nossas mãos, queremos agradar a todos, queremos viver todas as experiências possíveis. Esse excesso gera ansiedade e frustração. Mas quando aceitamos nossos limites e vivemos dentro deles, a mente encontra clareza. A ordem interior não é rigidez, é harmonia. Marco Aurélio escrevia em seus diários para colocar ordem na própria mente. Ele se lembrava todos os dias de que os aplausos da multidão eram instáveis, de que a fortuna era passageira, de que a morte era inevitável. Esse exercício não era pessimismo, mas um modo de manter a casa interior arrumada. Porque, quando você aceita a realidade como ela é, não se perde em ilusões. É curioso perceber que muitas pessoas acreditam que a felicidade virá quando o mundo ao redor finalmente estiver em ordem. Mas o mundo nunca estará em ordem. Sempre haverá crises, injustiças, pessoas difíceis, situações desafiadoras. Se você depender disso para ser feliz, viverá condenado à espera eterna. Já a ordem interior independe do caos externo. É possível ter calma mesmo em meio à tormenta, se a mente estiver organizada. Essa é a liberdade que os estoicos defendiam. Não a ausência de dificuldades, mas a presença de equilíbrio interno diante delas. A felicidade não está em viver sem problemas, mas em não permitir que os problemas desorganizem sua alma. Busque essa ordem diariamente. Examine seus pensamentos, descarte o que é inútil, fortaleça o que é justo, simplifique o que é excesso. Coloque sua casa interior em harmonia, porque no fim, a felicidade não é algo que se encontra fora, mas algo que se constrói dentro, e ninguém pode roubá-la de quem aprendeu essa arte. 27. Aprenda a ouvir mais do que falar. A maioria das pessoas fala muito e escuta pouco. Queremos expor opiniões, justificar atitudes, contar histórias, impor pontos de vista. Mas, no excesso de palavras, frequentemente perdemos a oportunidade mais valiosa, a de ouvir com atenção e aprender com silêncio. Os estoicos sabiam disso e nos lembravam que muitas vezes o sábio se revela mais pelo que cala e escuta do que pelo que diz. Ouvir é um exercício de humildade, porque ao ouvir, você aceita que não sabe tudo, que há algo novo a ser aprendido, que o outro pode oferecer uma perspectiva diferente. Quem fala demais, fecha portas. Quem ouve, abre caminhos. O que parece apenas paciência é, na verdade, uma forma de expansão. Sêneca dizia que temos 2 ouvidos e apenas uma boca, justamente para ouvir o dobro do que falamos. Essa imagem simples traz uma verdade profunda. Falar sem escutar é construir no vazio. Só ouvindo é que se coleta material para refletir. Só ouvindo é que se entende a realidade como ela é, e não apenas como gostaríamos que fosse. Quando você escuta de verdade, sem preparar mentalmente a resposta, algo acontece. O outro se sente respeitado, e esse respeito cria vínculos. Poucos sabem dar atenção genuína, e é por isso que ouvir se torna um ato raro e poderoso. Não é à toa que nos momentos mais difíceis, o que mais conforta não é alguém que fale muito, mas alguém que escute com presença. Mas ouvir não serve apenas para entender os outros. Serve também para compreender a si mesmo. No silêncio, quando você suspende a necessidade de falar, consegue ouvir seus próprios pensamentos com mais clareza. Muitas vezes, a confusão mental nasce do ruído constante de palavras ditas sem reflexão. O silêncio interno, alimentado pela escuta atenta, organiza a mente. Marco Aurélio, em suas meditações, reforçava o valor da razão sobre a vaidade. Ele lembrava que é inútil buscar vencer em palavras se a verdade não está nelas. Ouvir mais do que falar é uma forma de proteger-se contra o orgulho de querer estar sempre certo. É aceitar que a sabedoria não está em vencer discussões, mas em aprender constantemente. Na prática, isso exige disciplina. É resistir à pressa de interromper.
É conter o impulso de responder imediatamente. É suportar o silêncio entre uma frase e outra sem preenchê-lo com palavras desnecessárias. É, sobretudo, estar presente, porque ouvir não é apenas calar a boca, mas abrir a mente e o coração. Há quem confunda ouvir com passividade, mas ouvir não é ser fraco, é ser estratégico. Quem escuta entende melhor, quem entende melhor age com mais firmeza. As palavras que surgem depois da escuta são mais precisas, mais justas, mais eficazes. O sábio não desperdiça frases. Ele fala menos, mas fala melhor. Aprenda a ouvir mais do que falar. Porque quem fala sem ouvir, ecoa no vazio. Mas quem ouve antes de falar, constrói no sólido. O barulho impressiona por um instante. A escuta transforma para sempre. A grandeza não está em ser o que mais fala, mas em ser o que mais compreende. E a compreensão nasce sempre do silêncio atento. 28. Seja duro com seus vícios, mas justo com as pessoas. É curioso como, muitas vezes, fazemos o contrário do que deveríamos. Somos tolerantes com nossos próprios vícios e implacáveis com as falhas alheias. Justificamos nossas fraquezas com desculpas, mas julgamos o outro com severidade. Os estoicos inverteram essa lógica. A disciplina deve ser aplicada a si mesmo, enquanto a justiça e a compreensão devem ser reservadas aos outros. Epicteto dizia que a filosofia não serve para acusar o próximo, mas para transformar a si mesmo. Ou seja, a régua mais rígida não deve ser usada para medir a vida alheia, mas para avaliar a própria. Isso exige coragem, porque olhar para dentro e reconhecer vícios como preguiça, ira, gula, vaidade ou medo não é confortável. É muito mais fácil apontar para fora do que corrigir dentro. Ser duro consigo mesmo não é se maltratar, mas não se permitir ser governado por impulsos destrutivos. É reconhecer que todo vício, por menor que pareça, corrói lentamente a liberdade. A preguiça rouba o tempo, a raiva cega a razão, a cobiça gera inquietação, o orgulho distancia dos outros. Por isso, o sábio não se trata com condescendência quando percebe esses inimigos internos. Ele os enfrenta com firmeza. Mas essa dureza não deve se estender às pessoas. Com elas o caminho é outro: justiça, paciência, compreensão. Porque assim como nós, cada ser humano carrega suas próprias lutas invisíveis. Julgar o outro com o peso da régua que usamos para nós mesmos é esquecer que cada um está em um estágio de aprendizado. Marco Aurélio lembrava que devemos estar preparados todos os dias para encontrar ingratos, mentirosos, invejosos e egoístas. Mas também lembrava que eles agem assim porque não sabem viver de outra forma. Essa consciência não justifica o erro, mas nos impede de reagir com ódio. Ser duro com seus vícios e justo com os outros é, portanto, um exercício de equilíbrio. Significa dizer a si mesmo: não vou tolerar em mim o que sei que me enfraquece. E, ao mesmo tempo, dizer ao outro: não vou exigir de você mais do que a natureza humana pode oferecer. Essa postura gera liberdade interior e relações mais saudáveis. Pense no contrário. Quem é tolerante com seus vícios e duro com os outros vive em permanente conflito. Internamente, vai se afundando em hábitos que o aprisionam. Externamente, se torna amargo, julgador, incapaz de criar vínculos genuínos. É uma vida de fraqueza disfarçada de força. O verdadeiro estoico faz o oposto. Ele trava a batalha mais difícil, a de si mesmo, e age com equilíbrio diante dos demais. Não porque seja ingênuo, mas porque entende que não pode cobrar perfeição dos outros, enquanto ainda luta contra suas próprias imperfeições. Essa atitude transforma. Ela torna você mais forte por dentro e mais justo por fora. Mais exigente com sua disciplina, mas mais humano em suas relações. E é isso que dá consistência à vida, a coragem de enfrentar o que o prende e a generosidade de não fazer dos erros dos outros um tribunal constante. No fim, ser duro com seus vícios e justo com as pessoas é a fórmula estoica para crescer sem se tornar arrogante e conviver sem se tornar amargo. É alinhar força interior com justiça exterior.
E esse equilíbrio é o que constrói grandeza de verdade. 29. Tenha coragem de dizer não. Dizer sim é fácil. O sim agrada, abre portas, evita conflitos. Ele soa como cortesia, como generosidade, como empatia. Já o não é duro, causa estranhamento, pode gerar desapontamento. Por isso, muitos passam a vida cedendo, aceitando, se moldando aos pedidos e expectativas alheias. Mas os estoicos lembravam: não há liberdade sem a coragem de dizer não. Sêneca dizia que o tempo é o nosso bem mais precioso e, ainda assim, o entregamos com facilidade a quem pede. Dizemos sim para tarefas que não nos cabem, para compromissos que nos esgotam, para distrações que nos desviam do que realmente importa. O resultado é simples. Ficamos sobrecarregados, cansados, distantes de nós mesmos e, no fundo, ressentidos por não termos tido coragem de recusar. O não é falta de bondade. É, muitas vezes, o gesto mais honesto e respeitoso que alguém pode oferecer, consigo mesmo e com os outros. Por que dizer sim sem vontade, sem energia ou sem convicção gera apenas desgaste? O não dito com firmeza e clareza pode frustrar no instante, mas traz solidez no longo prazo. Marco Aurélio lembrava que cada um deve viver de acordo com sua natureza e seus limites. A vida de quem diz sim a tudo não é guiada pela razão, mas pela submissão. É uma vida controlada pelos desejos e pressões externas, não pelos princípios internos. O não é a afirmação de que você conhece suas prioridades e que não está disposto a traí-las. É claro que não se trata de negar por negar, nem de viver em oposição a todos. Trata-se de escolher conscientemente aonde sua energia será dedicada. O não é, em essência, uma proteção. Ele protege seu tempo, sua paz, sua integridade. Ele impede que você se dissolva em 1000 direções e não avance em nenhuma. A coragem de dizer não é, no fundo, a coragem de assumir quem você é, porque cada recusa é também uma afirmação. Isso não é para mim, e tudo bem. É recusar uma vida de agradar a todos para construir uma vida em que você respeita a si mesmo. E há algo que poucos percebem. Quando você aprende a dizer não, seu sim ganha muito mais valor. Porque não é um sim automático, vazio, dito apenas por medo de desagradar. É um sim verdadeiro, consciente, cheio de presença. O não dá peso ao sim. Na prática, exercitar esse conselho significa aceitar que nem todos vão gostar de suas escolhas. Você pode perder elogios, convites, oportunidades aparentes, mas ganhará algo maior: consistência. E essa consistência é a base de uma vida sólida, que não se curva a cada expectativa externa. Portanto, tenha coragem de dizer não, porque o não é apenas uma palavra de recusa, é uma declaração de liberdade. É o limite que separa o que você é do que os outros querem que você seja. E quem aprende a usar essa palavra com sabedoria, descobre que a vida não se enche do que aceita, mas do que escolhe manter fora. 30. Busque sabedoria mais do que reconhecimento. O desejo de reconhecimento acompanha o ser humano desde cedo. Queremos ser vistos, lembrados, aplaudidos. Buscamos aprovação no olhar dos outros, nas palavras de elogio, na sensação de sermos admirados. Mas os antigos estoicos nos alertaram para um perigo silencioso. Quem busca reconhecimento mais do que sabedoria acaba construindo a vida sobre terreno frágil. O reconhecimento depende de fatores que nunca estarão totalmente sob o nosso controle. Hoje, alguém pode te exaltar, amanhã pode te criticar. Hoje você é admirado, amanhã é esquecido. O aplauso é como o vento, muda de direção sem aviso. Se sua felicidade depende disso, você viverá sempre instável. A sabedoria, por outro lado, não depende da plateia. Ela é silenciosa, discreta, muitas vezes invisível aos olhos do mundo. Mas é justamente por isso que é firme. Ela permanece mesmo quando não há ninguém para observar. Ela guia suas escolhas, protege sua paz, fortalece sua alma. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador,
escrevia constantemente para si mesmo que não deveria se embriagar com a fama. Ele sabia que a história é cruel com aqueles que vivem apenas para impressionar. Muitos nomes grandiosos foram lembrados por um tempo e depois caíram no esquecimento. A sabedoria, no entanto, não se perde. Ela molda a vida no presente e deixa frutos que atravessam gerações. O reconhecimento pode ser doce, mas também pode ser um veneno disfarçado. Ele alimenta o ego, cria dependência e transforma a vida em espetáculo. Você deixa de agir pelo que é certo e começa a agir pelo que dá visibilidade. Suas escolhas passam a ser ditadas não pela consciência, mas pela expectativa externa. E assim, pouco a pouco, perde-se a essência. A sabedoria pede o contrário, que você haja bem mesmo sem ser visto, que busque aprender mesmo sem aplausos, que faça o certo mesmo que ninguém jamais saiba. É na solidão dos seus pensamentos que a verdadeira grandeza se constrói, não sob os holofotes. Sêneca dizia que não importa a quantidade de seguidores que você tenha, mas a qualidade da sua mente. Palavras bonitas podem impressionar, mas é a conduta diária, silenciosa, que revela quem você realmente é. Reconhecimento é aparência, sabedoria é substância. Buscar sabedoria mais do que reconhecimento é também uma questão de liberdade. Porque quem depende da aprovação externa vive acorrentado, sempre moldando sua vida para agradar. Já quem busca a sabedoria vive em paz, porque sua satisfação vem de dentro. Ele não precisa de aplausos para continuar firme. Isso não significa rejeitar todo o reconhecimento. É natural e até justo ser valorizado pelo bem que se faz. Mas esse nunca deve ser o objetivo principal. O reconhecimento pode vir, mas deve ser tratado como consequência, não como meta. O que deve guiar seus passos é a busca constante pela verdade, pelo entendimento e pela virtude. No fim, lembre-se, aplausos se apagam, prêmios se esquecem, fama se dissolve. Mas a sabedoria, uma vez conquistada, permanece. Ela caminha com você em silêncio, ilumina seus dias, orienta suas escolhas, e mesmo quando ninguém estiver olhando, será a sua maior riqueza. Portanto, não viva para ser lembrado, viva para ser sábio. Porque o reconhecimento é passageiro, mas a sabedoria é eterna. E assim, entre conselhos antigos e reflexões que resistiram ao tempo, fica uma verdade simples. Não precisamos de fórmulas milagrosas para viver bem, apenas de firmeza para praticar aquilo que já sabemos ser certo. O mundo vai continuar barulhento, as dificuldades vão continuar surgindo, mas cabe a você decidir se será levado pelas ondas ou se permanecerá firme em seus princípios. Se alguma dessas ideias falou mais fundo ao seu coração, leve-a consigo, experimente aplicá-la ainda hoje e veja como pequenas mudanças podem transformar sua visão da vida. E se você chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas também encontrem força e clareza. Escreva nos comentários: eu fiquei até o final. Assim saberei que você caminhou comigo até o último conselho. Porque no fim, não se trata de decorar palavras antigas, mas de colocá-las em prática, silenciosamente, no dia a dia. Espero você no próximo vídeo. Até breve.